Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou Christian Cruz. Que bom estar na sua companhia nesta segunda-feira, 6 de novembro, Dia Nacional do Riso. É, isso mesmo. Te desejo aí uma excelente semana. Obrigado pela sintonia. Você está na companhia da 95,9 FM. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias. A partir de agora, com muita informação e serviços, você está na Universitária 95,9. Acompanhe a nossa programação também no Spotify, no Instagram e no YouTube, 30 Minutos de Notícias. Anota o nosso WhatsApp, é o 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e em espanhol. Obrigado pela sua companhia, pela sua carona, você que está retornando do trabalho, indo ao centro da cidade. Obrigado, amigo motorista. É muito importante a sua companhia. Vamos aos destaques de hoje. Governo de Roraima libera 500 mil em financiamento para 100 mulheres empreendedoras. Boa Vista inaugura o primeiro abrigo municipal para idosos. Centro de especializado de odontologia está funcionando em novo endereço e mais. Em Roraima, cai o número de veículos sem registro e aumenta o número de multas por embriaguez ao volante. Roraima está em alerta contra a febre amarela. Você ouve essas e outras informações a partir de agora, aqui na Universitária 95,9. Continue na nossa companhia. Eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Olá para você, estou de volta. Obrigado pela sua maravilhosa companhia na tarde desta segunda-feira, hein? Depois de uma queda acentuada na cobertura vacinal, Secretaria de Saúde pede aos municípios ações mais efetivas contra a febre amarela. Este ano, o estado registrou uma morte causada pela doença e há 16 anos não havia óbito por febre amarela em Roraima. Vamos conferir mais informações. Na semana passada, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou uma morte por febre amarela. O agente da Polícia Federal, Rafael Bruno Nogueira Soares, morreu em agosto. Na semana passada, saiu o laudo que confirmou que a causa do óbito foi pela doença. A Secretaria de Saúde lançou uma nota informativa que pede reforço na vacinação contra a febre amarela nos municípios. O estado está em alerta após a confirmação do óbito do policial federal Rafael Soares pela doença no fim de agosto. A nota também pede para reforçar orientações quanto à importância da proteção de pessoas que se expõem a ambientes de risco, como regiões de mata, florestas e áreas de garimpo. A nota pede aumento da taxa de cobertura vacinal contra a doença. Dados do Núcleo Estadual do Controle da Febre Amarela e Dengue mostram que até outubro deste ano, a cobertura de vacinação do estado contra a febre amarela era de apenas 31,74%. O percentual está abaixo dos 44,56% registrados no ano passado. A vacina é indicada para pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade. O Ministério da Saúde indica a aplicação de 2 doses de imunizante para crianças, sendo uma aos 9 meses de vida e a dose de reforço aos 4 anos de idade. Para as pessoas entre 5 a 59 anos, não vacinadas ou sem comprovação vacinal, há a necessidade de aplicação de apenas uma única dose. De acordo com o relatório do Instituto Evandro Chagas, a causa da morte do policial federal foi a febre amarela silvestre. E é importante destacar que a reurbanização da febre amarela no Brasil
que a ocorrência de casos urbanos da febre amarela é uma grande preocupação estadual e nacional. E seria um retrocesso gigantesco para a saúde pública do país, uma vez que estaríamos aí voltando lá para o início do século passado, quando havia um combate intenso à febre amarela urbana no Brasil e que conseguimos, com muita luta, eliminar essa transmissão urbana. A vacina contra a febre amarela está disponível nas unidades básicas de saúde dos municípios. De Kelvin Carvalho, para o 30 Minutos. Muito bem, olha, está em funcionamento em novo endereço o Centro de Especializado de Odontologia. A unidade atende a pacientes de todos os municípios que buscam por serviços de saúde bucal. O centro está funcionando no prédio do Exus, localizado na rua Uraricuera, 1346, no bairro São Vicente, próximo à Feira do Produtor. O novo espaço é mais amplo, com 6 consultórios odontológicos. A unidade conta com 16 dentistas. O centro atende pacientes encaminhados por unidades básicas de saúde municipais. E olha só, gente, em Roraima cai o número de veículos sem registro e aumenta o número de multas por embriaguez ao volante. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito, Detran de Roraima. Comparando os números de agosto e setembro, o número de veículos sem licenciamento reduziu em quase 40%. Por outro lado, cresce o número de multas por embriaguez ao volante. A repórter Fernanda Vasconcelos tem mais detalhes. Confira. De agosto a setembro, o número de veículos sem licenciamento reduziu em 40% em Roraima. O comparativo feito pelo Departamento Estadual de Trânsito de Roraima mostra que a infração veículo não licenciado reduziu no último mês. Em agosto, foram 257 multas. Em setembro, diminuíram quase pela metade, para 158 infrações. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, circular licenciamento do veículo irregular é infração gravíssima. Quem for flagrado recebe uma multa de R$ 293,47, o acréscimo de 7 pontos na CNH e a apreensão e remoção do veículo. Este ano, de quase 14 mil multas aplicadas em Roraima pelo Detran, a maioria é por falta de cinto de segurança ou veículo sem licenciamento. Guedes Mesquita, diretor de segurança no trânsito, lembra que veículo que possui multa ou pendência não pode ser licenciado. É importante a gente frisar que esse tipo de infração ela ocorre quando o proprietário do veículo ele não quita todos os débitos do veículo. E aí inclui taxas, IPVA, seguro, multas, as multas também, multas que estão em atraso aí, elas não permitem o licenciamento do veículo, a não ser que ocorra o pagamento de todos esses débitos. O número de multas por embriaguez no volante cresce 30,35% em Roraima. Os dados do Detran Roraima mostram que o número de motoristas flagrados por dirigir sob efeito de álcool aumentou 30,35% em comparação com o ano passado. De janeiro a outubro deste ano, foram 408 motoristas alcoolizados. Em 2022, no mesmo período, foram 313 registros. De acordo com o Código de Trânsito, dirigir alcoolizado é uma infração gravíssima, que resulta em multa de R$ 2.974,70, retenção do veículo e suspensão da CNH por 12 meses. A multa é aplicada em dobro em caso de reincidência no período de 12 meses. Outra infração que cresceu mais de 20% durante os últimos 10 meses de 2023 foi a recusa do teste do bafômetro. A recusa ao teste é uma infração gravíssima, com multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Guedes Mesquita, diretor de segurança do trânsito do Detran Roraima, reforça o perigo da combinação entre álcool e direção. As pessoas, os condutores, são fundamentais para que a gente possa combater esse tipo de infração, tendo em vista que na maioria dessas vezes são decisões desses condutores ao pegar o volante estando embriagado. Elas pegam a estrada, de forma a perder totalmente o controle do veículo, a atenção na direção e aí resultando aí em acidentes gravíssimos. De Fernanda Vasconcelos para o 30 Minutos. Muito bem, gente. Olha, Boa Vista inaugura o primeiro abrigo municipal para idosos. O espaço vai acolher idosos em situação de vulnerabilidade e risco social. A previsão é acolher os idosos encaminhados pelo CREAS e também pelo Ministério Público Estadual.
O abrigo vai atender todas as necessidades básicas, como o vestuário, calçado, lazer e alimentação. O local tem 4 cozinhas e área de lazer, e uma equipe de 40 profissionais vai atender no abrigo municipal para idosos. Atenção, mulheres empreendedoras, a notícia é positiva. O governo de Roraima libera 500 mil em financiamento para 100 mulheres empreendedoras. O microcrédito empreendedor faz parte do programa Potencializando Mulheres da Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado de Roraima. Segundo dados da agência, atualmente mais de 70% das tomadoras do microcrédito empreendedor são mulheres. Vamos conferir mais detalhes com Lira Alice. Para fortalecer a presença da mulher na economia e na geração de renda, em Roraima o governo libera R$ 500 mil para financiamento para 100 empreendedoras. O microcrédito empreendedor faz parte do programa Potencializando Mulheres, da Agência de Fomento e Desenvolve Roraima. A empreendedora Eduarda Vitória trabalha no setor de beleza e é uma das empreendedoras beneficiadas pelo programa. Potencializar meu salão, dar melhoria para os clientes, melhorar mais, investir mais, cada vez mais, tanto como no salão que eu trabalho, mas também revendo boticário, também com a empresa da camisa revendo também os produtos de cama também. E no salão uma melhoria, grande melhoria para receber os clientes, vai ajudar bastante. Para Dailton Fernandes, presidente da Desenvolve Roraima, o Potencializando Mulheres é um dos programas mais importantes da Desenvolve Roraima. Atualmente, mais de 70% das tomadoras do microcrédito empreendedor são mulheres. De Lira Alice para o 30 Minutos. Muito obrigado pela sua companhia. Você está na 95,9 FM. Eu sou Christian Cruz e você vai conferir a partir de agora as notícias em espanhol com Rodales Bravo. Olá, Rodales, boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Rodales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Gobierno comenzará campaña para el referéndum sobre Esequibo el 6 de noviembre. La gran campaña electoral para el referéndum que celebrará Venezuela el 3 de diciembre sobre la disputa con Guayana por el territorio de casi 160.000 kilómetros, ubicada al oeste del río Esequibo, inicia el 6 de noviembre y finalizará 2 días antes de la consulta, informó el gobierno venezolano. Del lunes 6 de noviembre al viernes 1 de diciembre, el pueblo de Venezuela se va a las calles en movilización consciente, organizada y participativa para prepararse para una decisión histórica y trascendental el domingo 3 de diciembre, dijo el mandatario en un encuentro con autoridades transmitido por el canal estatal BTV. Aseguró que se están distribuyendo millones de volantes nacionalistas con las 5 preguntas que los electores deberán responder en el referendo, las cuales deben ser difundidas y explicadas, entre ellas la posibilidad de crear un estado para anexionarse la Guayana Esequiba. Anunció la creación de un comando de campaña que coordinará el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y tendrá a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez como secretaria jurídica de Educación y Divulgación, y al primer vicepresidente del partido gobernante PSV, Diosdado Cabello, como secretario del tema electoral y defensa del voto. Maduro acusó al gobierno guyanés de tomar un camino equivocado de violación de la legalidad internacional al haber pretendido conceder un conjunto de licencias para explotación petrolera en aguas no delimitadas, aún e inclusive en aguas delimitadas que pertenecen históricamente a Venezuela. Asimismo, advirtió a todas las empresas que pretenden entrar en aguas venezolanas de manera ilegal o en aguas no delimitadas que el país petrolero dará una respuesta legal de acuerdo al derecho internacional. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Síguenos por @30 minutos de noticias por YouTube e Instagram. Bolivia rompió relaciones con Israel, acusa el gobierno de Israel de cometer delitos contra la humanidad en Gaza.
Para conocer más detalle, establecemos un contacto directo desde Bolivia con Pedro Moreno. Buenas tardes, Pedro. Adelante. Muchísimas gracias a todo el equipo de 30 Minutos Noticias. Tengan todos muy buenas tardes. Informarles a esta hora que el gobierno de Luis Arce Catacora decidió romper relaciones con Israel por considerar que su respuesta en la Franja de Gaza es desproporcionada. En una conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores anunció que pone fin a las relaciones diplomáticas por considerar que se están cometiendo crímenes contra la humanidad. Dijo también, Bolivia ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de paz y seguridad internacional, señaló en la conferencia el vicecanciller Freddy Mamani. Reportó para 30 Minutos Noticias desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Pedro Moreno. Gracias, Pedro. Y en relación al rompimiento de relaciones entre el gobierno de Bolivia y el de Israel, recordamos que no es la primera vez. El gobierno de Bolivia ya rompió relaciones en el año 2009, cuando se vivió un escenario de ataques de Israel en Gaza. Usted está escuchando 30 Minutos de Noticias. Encuesta Nacional de Hospitales registró 35% de escasez en servicios de emergencias en hospitales. Los servicios de emergencias en hospitales de Venezuela sufrieron en septiembre un desabastecimiento de 35% de material considerado indispensable, según la Encuesta Nacional de Hospitales difundida por la ONG Médicos por la Salud, sin precisar el número de centros ni los estados en los que realizó el sondeo. La organización señala en el informe que los pacientes generalmente deben conseguir con sus propios medios los insumos necesarios para que los puedan atender, lo que retrasa la aplicación de los tratamientos en casos como infartos y neumonías. Esto es todo por hoy. Usted está en sintonía de la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. Obrigado, Rodales Bravo, pelas notícias em espanhol. Você está ouvindo 30 Minutos de Notícias. Muito obrigado pela audiência. Continue sintonizado e confira depois do intervalo a entrevista do dia com Nonata Valente, coordenadora do programa Saúde do Homem em Boa Vista. Fique sintonizado na 95,9. Eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Olá para você, estou de volta. Muito obrigado pela audiência. Você está na 95,9 FM. Vamos ouvir a entrevista do dia. E olha só, pessoal, aproveitando o Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata, a entrevista de hoje é sobre saúde do homem. Edileilson Almeida conversa com Nonata Valente, coordenadora do programa Saúde do Homem em Boa Vista. Vamos conferir, eu volto em seguida. Entrevista do dia. Olá, boa tarde, sou Edileilson Almeida, obrigado pela tua audiência nessa tarde maravilhosa e já aqui comigo no estúdio para a entrevista do dia, Nonata Valente, coordenadora da Saúde do Homem em Boa Vista. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença e uma boa tarde. Boa tarde, professor. Eu é que agradeço a oportunidade de vir falar sobre um tema tão interessante, atual, na verdade, né? Porque nós vamos falar de um público que tem aquele estigma de dizer que ele não se cuida, o homem não se cuida. Ele é visto como provedor, né? Ele é visto como mantenedor, então ele vai estar sempre em algum lugar, ele vai estar sempre zelando de alguém, ele vai estar sempre cuidando para que a prole ou o ambiente dele esteja sendo seguro ou provido por ele, que é um ser que faz parte de um contexto, né? De um contexto de sociedade e que a gente precisa
precisa mudar essa realidade. A gente sabe que essa ausência da presença do homem nas unidades de saúde se vem de uma construção histórica, né? Desde que acho que desde o princípio, desde a formação, foi passada essa responsabilidade de que, como ele era responsável em gerir, né, o seu núcleo familiar ou o ambiente em que ele vivia, ele talvez não adoecesse, ou a ele não era permitido sentir determinadas enfermidades. A gente ainda costuma dizer para os nossos filhos, homens, que homem não chora, que homem não tem dor, mas ele tem tudo isso. Só que quando ele vai descobrir que ele pode chorar, que ele pode doer, talvez a gente, enquanto profissional de saúde, consiga fazer muito pouco por ele. Então é a hora da gente mudar essa realidade. E aí, quando eu consigo falar assim com o senhor, professor, sobre essa temática, eu acabo analisando tecnicamente de forma assim, mas é um homem que está aqui na minha frente. Será que ele já foi ao médico esse ano? Será que os exames dele básicos foram feitos? Como é que está a caderneta de vacinação dele? Qual é a quantidade de bebida alcoólica ou que quantidade de lugares, de eventos que ele vai, que ele pode estar em situação de perigo? Não tem como não pensar nessas dificuldades, digamos assim, né? Nessa parte mais do cuidado mesmo. Dorme bem, se alimenta bem. Como é que está a questão do estresse, né? Qual é a contrapartida que esse homem dá para a família? Ele pode não ter uma esposa, ele pode não ter um filho, mas ele é filho de alguém, ele é irmão de alguém, ele é colega de trabalho de alguém. Como é que ele está hoje? Que situação que ele está hoje? Ele parou para se ouvir? Se tem algo diferente, a gente para ouvir um barulho diferente numa máquina, num computador, num ar-condicionado, mas o homem para esse cuidado com ele? Quando que ele vai resolver se cuidar? Então, assim, é necessário que o serviço público crie alguns mecanismos para que a gente atraia esse homem. E isso está sendo entendido a nível de país, né? E Boa Vista tem entendido isso. Por quê? Porque quando a gente se torna a capital da melhor infância e a capital toda estruturada para uma longevidade, você pensa assim, quem são os personagens dessa sociedade? E aí a gente vê ali o homem. Para uma criança crescer saudável, existe o papel do parceiro, do pai, do homem naquela família, da masculinidade. E aí independe se é o homem cisgênero, se é o homem trans, se é um casal tradicional, se é um casal de 2 homens. Não importa. Importa que esse homem, ele de alguma forma precisa ser cuidado. E aí a gente implementou, tem implementado e vem trabalhando arduamente, mas os resultados aparecem estatisticamente, que o filho, as gerações, a prole faz com que o homem venha, porque ele quer. É desejo dele perpetuar o seu gene. Ele precisa que essas novas gerações carreguem as suas características. Então, a gente costuma dizer que quando o homem se torna pai, ele muda. Ele cria prioridades diferentes, ele tem um segmento diferente. Então, com base nisso, o Ministério da Saúde criou uma política para atrair, uma estratégia, na verdade, que a gente chama de pré-natal do parceiro, que é aquela oportunidade que o profissional de saúde tem atraí-lo para a unidade. Então, durante aquele período em que a mulher está gestando, né, a parceira está gestando, é o período em que o homem fica, digamos assim, vulnerável para o serviço e é a hora que a gente consegue captá-lo. Porque durante o pré-natal, ele vai fazer exames que são necessários, ele vai conhecer a unidade. Boa tarde, obrigado pela tua audiência, 95,9, programa 30 minutos de notícias e a entrevista da tarde. Hoje o assunto é saúde do homem, conversando com Nonata Valente, coordenadora do programa Saúde do Homem aqui em Boa Vista. Então, essa idade bastante produtiva, depois dos 16, né, até chegar na idade de pessoa idosa, é o período que o homem menos se cuida. Ele acha que isso aí, ele está preparado para encarar tudo isso, não faz isso de uma forma preventiva. E a prevenção ainda é o melhor remédio, né, doutora? Com certeza. Diz assim os ditados populares que evitar é melhor do que remediar, né? Então, assim, é importante que o homem tenha essa consciência para que ele viva todas as suas fases sem grandes percalços, né? A fase inicial do homem, a fase de adolescência, para que ele entenda como
como ele vai estar na sua fase mais madura. E aí, um homem de 35, de 40, de 50, como que ele vai chegar nessa fase? Como que ele vai estar fisicamente para lidar com cada passagem dessas fases? E para que ele chegue lá na idade de envelhecer com qualidade de vida, de envelhecer com disposição, porque o processo de envelhecimento é natural, tanto para homem quanto para mulheres. Mas para o homem é difícil por conta da dependência. O homem não quer ser dependente, ele não quer precisar disso, porque ele não foi ensinado que ele pode precisar de alguém, que ele depende de alguém. Então, a gente precisa trabalhar agora, momento agora, para que quando ele chegue lá nas fases mais longas da vida, ele já chegue com uma certa identidade, digamos assim, de quem ele é enquanto homem e da importância que ele tem no processo de sociedade. Qual é o papel dele dentro desse processo de sociedade? Até porque ele vai ser referência para outros homens, né? E é tão bonito o homem que se cuida, é tão diferente o homem que entende. Isso não desmerece, isso não diminui a virilidade dele, isso não diminui a característica de macho ou de hétero, independe. Eu acho que o que diferencia, que faz a diferença é como ele se comporta consigo mesmo. A unidade de saúde, ela não é só para dizer que se ele adoecer de hipertensão e diabetes, ele hipertenso, ele vai ter problemas cardíacos, e diabético, ele não vai ficar cego. Não é para isso. É para que esses agravos, eles não aconteçam. E se acontecerem, de que forma que a gente pode tratar para que a qualidade de vida dele não seja comprometida? Da mesma forma que o homem vai no salão cuidar da beleza do cabelo, deveria o oposto cuidar da sua qualidade de vida, né, doutora? Muito bem, professor. Pois é, os homens, eles tinham uma rotulação até de forma preconceituosa, mas hoje a gente vê tão normal. Hoje é tão normal os homens arrumarem a sobrancelha, cortarem seus cabelos de forma diferente, usarem tinturas diferentes, usam calças, roupas diferentes, usam perfumes diferentes, são vistos como os metrosexuais. E por que não cuidar da saúde também? Poxa, que papo bom, maravilhoso, o tempo voou. Quero agradecer muito aqui a tua presença, Nonata Valente, coordenadora do programa Saúde do Homem da Prefeitura de Boa Vista. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigado pelos esclarecimentos e uma boa tarde. Boa tarde, professor. Entrevista do dia. Muito bem, muito importante essas informações, hein? Chegamos ao final desta edição, segunda-feira, 6 de novembro, Dia Nacional do Riso. E aí, já sorriu? Bacana, obrigado pela sua companhia por hoje é só. Eu vou ficando por aqui agradecendo muito a sua maravilhosa companhia. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. O 30 Minutos de Notícias volta nesta terça-feira a partir do meio-dia, aqui na Universitária 95,9 FM, com mais notícias. Agora vamos embarcar num voo 959. E você já sabe, é para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Aproveite esse voo sem intervalos. Eu sou Christian Cruz, te desejo uma excelente semana. Boa tarde. Deus te proteja e te guarde. Programa 30 Minutos de Notícias.